Boa noite a todos, boa noite, queridos irmãos da Sociedade Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. Novamente aqui me encontro, grata por essa oportunidade a mim concedida de fazer parte deste trabalho, de trazer algumas reflexões sobre o Evangelho, esse trabalho tão valoroso, tão importante na nossa caminhada. Me chamo Verônica, sou trabalhadora do Grupo Espírita Esperança e Caridade, localizado na cidade de Sacramento, Minas Gerais. E para podermos iniciar esse momento, vou fazer a prece para que venhamos a serenar o nosso pensamento, buscando encontrar um estado de mais equilíbrio, de serenidade, para sentir a presença de tantos amigos espirituais que nos assistem neste trabalho em todos os momentos da nossa caminhada. Senhor Jesus, espíritos amigos que nos assistem neste momento, obrigada pelo amparo, pela oportunidade que nos é concedida de termos a bênção desse Evangelho, a doutrina espírita a nos esclarecer, a nos trazer esperanças. E nesta noite, para as reflexões que serão trazidas, que o nosso pensamento possa ser conduzido de forma a buscarmos a coerência nas palavras, a coerência de acordo com o seu Evangelho, Senhor. Desde já agradecemos e iniciamos com alegria as reflexões desta noite. Sê conosco e que assim seja. Queridos irmãos, na noite de hoje vamos buscar voltar o nosso pensamento, a nossa atenção sobre o Evangelho do ponto de vista do quanto o Mestre nos estimula a todo tempo ao trabalho e a servir. O que seria esse trabalho na nossa caminhada? Qual é o esforço que a gente tem realizado? Qual é a compreensão que nós temos acerca do que é o trabalho? Se nós iniciarmos um pensamento buscando no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona, qual seria uma definição sobre trabalho, e então o Espírito de Verdade o esclarece que trabalho é toda a ocupação útil. Se nós partirmos desse pensamento, nos auxilia a filtrar na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nas situações mais simples, quando estamos e quando não estamos trabalhando. Do ponto de vista da filosofia e de tantas teorias humanas, de tantas teorias materialistas, fazer coisas, cumprir tarefas, ocupar as horas, tantas vezes são situações aplaudidas, são situações vistas com muito mérito, porque é do ponto de vista daquilo que a sociedade, estimula, daquilo que o mundo material nos estimula e que tudo bem para essas questões. É a moral social. Mas como nós estamos buscando uma compreensão do ponto de vista do espírito encarnado na Terra, nós precisamos pensar quais são as ações, quais são os gestos, as atitudes que nós temos na nossa caminhada que realmente são úteis. Então, nós podemos pensar nessa utilidade, nesse servir, onde estivermos, em qualquer momento da nossa caminhada. E aí a gente precisa também ter um olhar atento, esse alinhamento de que é ser útil, uma ocupação útil do ponto de vista da coerência com as leis de Deus. Quando eu estou em um contexto em que eu tenho uma postura de trabalho que é condizente com aquilo que Jesus nos ensinou e vivenciou na Terra, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, em quais momentos da minha vida o trabalho que eu realizo, ele está sendo a serviço de auxiliar para o bem-estar de todos, para a manutenção das atividades, que sejam elas laborais, mas que sejam de forma a auxiliar a sociedade em que eu me encontro.
mas isso alinhada aos sentimentos, alinhada a um pensamento reto que eu busco no momento em que eu realizo tais atividades. E a gente pensar na nossa disposição íntima, em como nós nos encontramos intimamente em todos os trabalhos que realizamos, é essencial para que a gente tenha uma noção do real aproveitamento do nosso tempo. Por quê? Se o nosso pensamento está ocioso, ou se estamos com o corpo em um contexto, mas a mente presa a outros contextos, aquilo que realizamos pode sim ser um bem para a sociedade, pode sim levar o progresso, pode auxiliar a tantos que estão à nossa volta, mas não será uma construção íntima do nosso espírito, porque aquilo que parte de nós não é do esforço, da doação dos nossos melhores sentimentos. É apenas algo que realizamos materialmente, às vezes cumprindo tarefas e às vezes fazendo coisas. E o quanto que nós, enquanto estudiosos, enquanto trabalhadores, todos nós que estamos, nos esforçando para compreender a doutrina espírita, somos estimulados pelos espíritos desencarnados, quantas mensagens, quantas orientações nós recebemos sobre a atenção que nós precisamos ter para aquilo que nós realizamos, para a maneira como nós realizamos as tarefas mais simples do nosso dia a dia. Porque como nós percebemos na parábola dos talentos, quantos textos belíssimos que irmãos trouxeram para contribuir para a compreensão daquela parábola que se encontra no Evangelho. Em alguns textos nós observamos que o trabalho, ele também é um talento, assim como o tempo. Mas como que a gente tem multiplicado esse tempo e esse trabalho? Servindo, auxiliando ou apenas cumprindo tarefas? Porque quando nós estamos preocupados em cumprir tarefas, podemos estar quites, podemos atender às questões da moral social. Mas quando estivermos em contato com a nossa consciência, ao retornarmos à pátria espiritual e nos depararmos conosco mesmo, com as nossas construções, talvez venhamos a ter a experiência que tantos irmãos nos relatam do mundo espiritual, daqueles que pensavam ser grandes trabalhadores, pensavam ser grandes cumpridores do seu dever, especialmente nos trabalhos ligados à doutrina espírita, às casas espíritas. Mas ao se deparar com sua própria consciência, esses irmãos percebem que aqueles momentos nada mais eram do que situações que os estimulavam à vaidade, ao poder, ao mando, que na sua intimidade aquilo não promoveu nenhuma construção, nenhuma mudança, não os tirou do estado de inoperância e não mobilizou nesses irmãos a mudança de seus sentimentos. E precisamos voltar para nós mesmos. Toda vez que nós nos debruçamos sobre uma mensagem, sobre uma leitura que estes irmãos vêm sinalizar para nós acerca deste tema, é necessário que voltemos o nosso olhar para nós mesmos. Nos dias de hoje, no contexto em que nos encontramos, na atual reencarnação, quais têm sido os sentimentos que têm sido movimentados, mobilizados em nós no trabalho que nós realizamos? E no trabalho, como voltando à definição inicial, nas situações em que nós podemos ser úteis, quando nós estamos a serviço, utilizando os nossos talentos, as habilidades que trazemos, as faculdades mediúnicas, todos os recursos que a providência divina colocou em nossas mãos para que nós pudéssemos avançar, progredir. Porque é através do trabalho que nós vamos conseguir avançar. Nós temos a lei do trabalho, assim como tem também a lei do progresso. E o trabalho, ele é inerente ao desenvolvimento da nossa inteligência. Não houvesse este recurso, estaríamos ainda, como nos orienta
o Espírito de verdade, estaríamos na nossa infância. Não teríamos avançado. Se hoje já temos condições de habitar uma morada, apesar de tantas lutas e dificuldades, mas que traz tantos recursos, que nós já temos uma compreensão da verdade, é porque houve um esforço. Em outras reencarnações, nós tivemos a oportunidade de ser submetidos a contextos que nos levaram a ser estimulados a trabalhar, a avançar, ao esforço diário para chegarmos até aqui, a essa compreensão, a uma maturidade maior do pensamento, da nossa inteligência, dos nossos sentimentos, para compreender essa verdade. E vamos pensar que todos os dias, todas as manhãs, ou em tantos outros momentos do nosso dia, da nossa vida, quando nós precisamos nos conectar com o Pai, quando nós estamos passando por situações de desafios, de desajustes, de dificuldades, nós recorremos à prece. E a prece, nesse momento em que a gente busca se ligar ao Pai, vamos pensar na oração dominical, o Pai Nosso, né? O Pai Nosso, em toda a sua expressão, é um convite ao trabalho. Se tivermos um olhar atento a cada palavra que o Mestre nos ensinou ali naquele momento, não é um convite à inoperância, a ficarmos do ponto onde nós nos encontramos para recebermos algo da divindade, da providência divina. Não. Pai nosso que estais no céu. Primeiro, a gente se liga ao Pai quando dizemos santificado seja o vosso nome. Então, quando nós rogamos a Deus que venha a nós o vosso reino, mas como que esse reino chega até nós? Em que lugar está esse reino, se não na nossa intimidade? Que reino é esse, senão a construção dos nossos sentimentos? E como nós vamos construir os nossos melhores sentimentos? Trabalhando, servindo, auxiliando. Trabalhando num duplo sentido, da compreensão do esforço daquilo que o outro necessita e da compreensão do esforço daquilo que eu preciso me transformar. Então esse reino, ele não chegará pronto para nós como pensávamos outrora, quando não tínhamos essa compreensão, quando não havíamos avançado em inteligência e compreensão. Pensávamos que seria algo que com o tempo estaria pronto para nós, ou que fosse um lugar circunscrito em um espaço. Hoje sabemos que não é. Essa construção do reino de Deus é a construção íntima do Espírito, que paulatinamente, a cada existência, ele vai se esforçando, lapidando os seus sentimentos e fazendo com que a sua luz possa brilhar e iluminar caminhos. E nós só vamos iluminar os caminhos por onde nós passarmos pela expressão dos nossos melhores sentimentos. Continuando nesse olhar para a oração do Pai Nosso, quando nós dizemos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Qual é a vontade do Pai? Quantas vezes na nossa inoperância e na ociosidade nós podemos dizer essas palavras, seja feita a vossa vontade, mas as nossas atitudes ainda estão muito no sentido de que desejamos que as nossas próprias vontades é que sejam atendidas. Nós só vamos ter uma compreensão do que seja a vontade de Deus observando as suas leis. E a sua lei, ela é de amor. E o que um pai deseja para o seu filho? Se nós que somos pequeninos ainda, desejamos o melhor para os nossos filhos e permitimos que eles vivam as suas experiências, aprendam, errem, acertem para terem suas próprias construções, quão maior não é a proporção daquilo que Deus deseja em amor, em construção, em crescimento para cada um de nós, as suas criaturas. Então, essas construções que nós precisamos fazer
no nosso dia a dia, através de um esforço íntimo, é o que vai nos permitir estarmos alinhados às leis divinas, e cada vez que nós estivermos mais alinhados às leis, nós compreenderemos e aceitaremos a vontade do Pai. Quantas vezes nos acontecem contextos na nossa existência que nós relutamos em aceitar, que nós negamos, temos dificuldades e, de certa forma, até nos rebelamos. Essa rebeldia das incompreensões, de não aceitarmos, demonstra o quanto nós ainda, muitas vezes, não nos submetemos à vontade do Pai. Vamos olhar para o exemplo de tantos irmãos que já têm uma caminhada de maior estrutura moral, de maior estrutura nos seus sentimentos, tantos mártires da humanidade que estiveram na Terra com tantas lutas atrozes, com tantas dificuldades, sofrimentos, mas em nenhum momento eles se deixaram abater, em nenhum momento se rebelaram contra a providência divina. Por quê? Aceitavam, se submeteram às leis de Deus e compreenderam: seja feita a vossa vontade em todos os contextos em que eles estavam, porque enquanto encarnados tinham uma compreensão até mesmo pelos valores que já estavam construídos ou ora em construção, tinham uma compreensão de que aquelas lutas eram apenas parte da caminhada. Elas não eram a caminhada inteira, porque tinham um olhar à frente, um olhar além, acima da matéria. Mas será que nós conseguimos ter esse olhar acima da matéria quando nos encontramos envolvidos no esforço íntimo de aprender a servir? Ou será que ainda somos aquele cristão que espera um resultado imediato, espera uma recompensa pelo trabalho que realiza? E se somos esse irmão, esse filho de Deus, que tem ainda esse pensamento, o próprio Evangelho nos esclarece que, se assim o fizermos, já teremos recebido na terra a nossa recompensa. Não precisamos esperar nada além dessa matéria no sentido de construções, porque tudo ficou aqui, era para os homens. Mas quando nós temos uma postura diferente de prontidão a servir, num esforço de olhar além de um contexto transitório, cada vez mais nós somos amparados, alimentados, vamos nos munindo de forças morais para trilhar essa caminhada, mas cheios de esperança de que no amanhã haverão contextos melhores. E o melhor não é o sentido de não precisar se esforçar ou não precisar realizar algo. O melhor é estar disposto a novamente servir, mas servir mais. Porque quanto mais nós vamos sendo lapidados pela dor, pelos desafios, pelas dificuldades que essa existência nos oferece, melhores servidores nós temos a possibilidade de ser. E dizemos possibilidade porque nem sempre a dor ela é bem aproveitada por nós. Quantas vezes ela se torna uma rebeldia e não uma alavanca de progresso? Quantas oportunidades nós tivemos de olhar para esses contextos para que lá na frente pudéssemos amparar mais e mais irmãos que percorriam aquele trecho do caminho que já conhecíamos, as dificuldades, as agruras, assim como fazem conosco aqueles irmãos que já avançaram mais na sua caminhada, que olham para trás, que nos estendem a mão, que do plano espiritual enviam para nós suas melhores vibrações, as suas recomendações através da literatura ditada por tantos médiuns. Vejamos, irmãos, quanto o Pai nos ama e nos dá a oportunidade de trabalhar, de aprender, construir e melhorar-nos. Mas é sempre algo que parte de cada um de nós, um esforço que precisa partir do nosso coração, da nossa intimidade. Porque, novamente, ao voltarmos o nosso olhar
para esta oração do Pai Nosso, nós dizemos que perdoamos nossos irmãos, que nós perdoamos assim como desejamos ser perdoados. Mas será que, na verdade, isso acontece em essência nos nossos sentimentos? Quantas vezes nós queremos ser aceitos, compreendidos, perdoados nas nossas imperfeições, mas impomos condições para aceitar o outro da maneira como ele é, com as suas imperfeições e incoerências que também trazem. Então, quando nós colocamos barreiras e desejamos apenas receber, não estamos na disposição de servir, porque perdoar, amar é também uma forma de servir, de ser útil à criação. Vamos observar a natureza. A natureza trabalha incessantemente, trabalha o tempo todo na sua expressão mais simples, mais sutil e mais delicada. Observemos o esforço que acontece na mudança das estações. Há ciclos, há morte, nascimento, renascimento e não para. Está sempre sendo produzido algo novo, sempre algo crescente. Se em um momento tudo parece triste, é apenas um ciclo que é necessário. Às vezes olhamos uma paisagem e achamos que não é a melhor expressão. Às vezes me remete a uma folha que cai ao chão e a gente pensa, cadê a vida ali? Ali, a vida. Daqui a pouco nós olhamos para aquele mesmo contexto e vemos novas folhas que renascem. Assim como cada um de nós na nossa caminhada. Temos as nossas estações, mas em nenhuma delas nós podemos deixar de trabalhar, deixar de produzir. Cada ciclo da vida pede um trabalho e um esforço diferente, mas é algo sempre contínuo. Há momentos em que somos convidados a nos recolher. Quantas vezes vêm as enfermidades na nossa vida e nós precisamos nos recolher no nosso lar? Não seria esse o momento de um trabalho mais íntimo, de um olhar mais cuidadoso para conosco mesmo? Quando o fazer coisas, o cumprir tarefas está muito intenso na nossa caminhada, nós somos convidados a essas podas. Assim como podamos as árvores para que elas cresçam, venham com mais vigor, nós também precisamos e recebemos essas podas na nossa caminhada. E vem na forma das enfermidades que chegam para nos frear, para que possamos, ao retomar, conduzirmos o nosso caminho de forma diferente, com um olhar mais atento aos perigos do caminho. Vejamos que beleza que é a vida, que beleza que é a obra divina, é Deus cuidando de nós em todos os momentos. Onde estivermos, podemos observar a natureza produzindo, servindo, sem esperar recompensas. Produzindo e oferecendo para nós o melhor. E cada vez que nós vamos nos alimentando e nos abastecendo dela, cada vez mais nós olhamos para ela e enxergamos algo novo, algo belo que ela gentilmente nos oferece. E nós? Como nós temos oferecido algo para aqueles que chegam até nós, para tantos que se aproximam de nós na nossa caminhada? Quantas vezes os irmãos que se aproximam de nós estão em situações de dificuldades e não nos trazem o melhor de si naquele momento? Eles trazem aquilo que eles têm condição de oferecer, assim como cada um de nós também. Mas quando esse irmão chega até mim em um momento de dificuldade, que pode se expressar pela raiva, que pode se expressar pela impaciência ou por tantas outras dificuldades, eu ofereço algo belo a esse irmão? Eu sirvo, eu trabalho, eu contribuo para melhorar a caminhada desse irmão, como a natureza
que não deixa de nos oferecer? Ou será que eu também ainda ofereço aquilo que não é bom, aquilo que não é a minha melhor parte? Vamos refletir naquilo que parte de nós em todos os momentos da nossa caminhada. E que bênção que nós podemos fazer essas reflexões enquanto estamos encarnados, porque podemos ter de agora para frente, e todo dia esse pensamento se renova, podemos ter um pensamento de um aproveitamento melhor do nosso tempo na Terra. Se olhamos para trás e já percebemos incoerências, o tempo perdido, os momentos de ociosidade, quando o corpo trabalhava, mas a mente ainda estava envolta ou paralisada nos contextos do medo, da insegurança ou do desânimo. Mas olhamos para frente e podemos enxergar o quanto ainda podemos caminhar, o quanto ainda precisamos caminhar e onde essa caminhada irá nos levar. Porque muitos de nós, ao adentrarmos a doutrina espírita, temos uma preocupação muito grande em saber quem fomos, quais foram as escolhas do passado, mas será que temos também igual atenção ou curiosidade, entre aspas, de pensarmos o que poderemos vir a ser se conduzirmos o nosso pensamento, as nossas ações à luz da verdade, na coerência desse evangelho? Vamos mudar esse pensamento. Trabalhando, servindo hoje, o que eu posso vir a ser amanhã? O que Jesus nos ensinou? Quem era o maior entre os discípulos? Aquela pergunta, Senhor, quem é o maior? E o que Jesus nos diz? Maior é aquele que serve. Será que nós estamos trabalhando para isso? Para ser esse servidor em todos os momentos da nossa caminhada? Que possamos pensar que não importa o quanto fazemos ou onde fazemos, mas como realizamos esse trabalho, o que parte da nossa intimidade. E que a gente aproveite a oportunidade também de estarmos nesse contexto em que há tanta dor, em que há tanta dificuldade, mas não vamos demorar o nosso pensamento olhando, observando, comentando e descrevendo as lutas do planeta, mas oferecendo de nós o pouquinho que já temos para mudar essa paisagem, para que no amanhã possamos habitar moradas com uma paisagem sublime, onde lá o nosso desejo de servir haverá de ser ainda maior. Obrigada, queridos irmãos, por essa oportunidade mais uma vez, que possamos caminhar juntos, nos apoiando, nos estimulando ao trabalho. E quando nós desanimarmos, com certeza haverá sempre alguém a nos estimular. E quando percebermos um irmão que se desanima ou que conduz uma marcha mais lenta, com um pouco de tristeza talvez, que a gente seja aquele que também estende a mão e o estimula a não desanimar, a progredir, porque nenhum de nós está só, nenhum de nós está desamparado. Nós contamos com a providência divina na nossa caminhada, mas podemos contar uns com os outros, porque nós também somos esse instrumento para que o Pai possa operar e juntos construirmos esse trabalho, essa obra de amor, para sermos essa família universal no sentido mais profundo da palavra. Obrigada mais uma vez e vamos encerrar esse momento com a prece. Senhor Jesus, Espíritos amigos que nos assistem, obrigada pela oportunidade a nós concedida deste momento valoroso desse Evangelho, dessas reflexões de tantos amigos que se aproximam de nós, que nos auxiliam, estes irmãos da pátria espiritual, que continuam trabalhando, se dedicando com tanto desvelo para que a obra não pare de crescer. Obrigada, Senhor, e que assim seja.